Olá, eu sou a Mariane. Meu nome é André. Meu nome é Gabriele. Meu nome é Lívia. Meu nome é Vitória. E nós estamos participando do curso de manipuladores de alimentos. E o nosso grupo, a gente vai falar sobre as boas práticas de fabricação, a BPF. Então, as boas práticas de fabricação, elas representam uma importante ferramenta de qualidade para o alcance de níveis adequados de segurança dos alimentos e devem ser aplicadas desde a recepção da matéria-prima, do processamento, até a expedição de produtos, contemplando os mais diversos aspectos da indústria. Um programa de BPF ele é dividido nos seguintes itens, que é a instalação industriais, o pessoal, operações de controle de pragas, o controle da matéria-prima, registro e documentação e a rastreabilidade. Além das questões que envolvem a qualidade dos alimentos, a BPF ela também possibilita um ambiente de trabalho mais eficiente e contribuindo para a eficácia do processo de produção. As instruções contidas nessas informações técnicas, elas vão servir de base para a elaboração do manual de BPF e essas informações podem ser transcritas diretamente no referido manual e depois de adaptadas à realidade do estabelecimento. As instalações. Então, o projeto industrial, as normas de construção devem ser observadas de acordo com a legislação que está em vigor, deve possibilitar um fluxo contínuo da produção, de forma que não haja contato do produto processado com a matéria-prima no ambiente de processamento, e deve prover um bloqueio sanitário para a entrada exclusiva do pessoal diretamente envolvido no processamento. As paredes elas devem ter altura suficiente para determinar um pé direito de 3 metros e internamente elas devem possuir um revestimento impermeável com acabamento liso e de cores claras. Elas devem possuir um acabamento arredondado em qualquer junção com pisos ou outras paredes, com laje ou teto. As tintas com base epóxi têm sido recomendadas por permitir uma fácil lavagem e as paredes devem ser limpas rotineiramente e externamente as paredes podem ser pintadas com tinta óleo comum, que é mais resistente a exteriores. O piso da área de processamento. Ele deve ser resistente, de fácil lavagem, antiderrapante e apresentar um declive de 1 a 2% em direção aos drenos. Os halos devem ser desconectados, telados ou tampados. O piso externo, ele deve apresentar uma superfície que facilita a limpeza e que não gere muita poeira ou lama, com caimento adequado. E a área externa ela deve ser suficiente para o estacionamento e manobra dos veículos e é recomendado construir uma calçada de 1 metro em torno de todo o prédio da indústria, para facilitar a movimentação e a inspeção no entorno. O esgotamento industrial. Devem ser usados ralos sinfonados com tampas removíveis em todas as instalações. Os resíduos acumulados no ralo devem ser retirados diariamente e, em seguida, deve-se proceder à sua limpeza. Então, são ralos como esse da imagem que devem ser utilizados. As janelas, elas devem ser estruturadas e teladas em esquadras de alumínio, podendo ter abertura basculante ou em movimento vertical e devem possuir área total equivalente a 20% da área da planta baixa. Então, aqui na imagem dá para perceber que é uma janela de esquadra de alumínio e que ela é toda telada. O teto. São mais utilizadas as lajes pré-moldadas para revestimento e é importante observar o revestimento em tinta epóxi. E para permitir a limpeza frequentemente e evitar o acúmulo dos fungos, particularmente em áreas úmidas. A iluminação ela deve ser observar um mínimo de 250 lux nas áreas comuns e para as áreas de trabalho é recomendado um valor de 500 lux, que é a intensidade luminosa. Nas áreas de estocagem, 150 são suficientes. As luminárias devem ter número de iluminação adequada e possuírem a proteção contra o estouro e a queda das lâmpadas na área de processamento. As instalações elétricas, elas dependem dos equipamentos a serem utilizados no processo e devem estar de acordo com o exigido no manual de cada equipamento.
Deve haver previsão para um abastecimento de tensão de 200 volts bifásico e abastecimento trifásico em tensão de 360 volts e destinado ao funcionamento dos motores. Os eletrodutos poderão ser externos, pintados em preto e construídos conforme requerido pela posição dos equipamentos. E é importante observar para que as tomadas de energia tenham tampas isolantes com mola e estejam em posição média ou alta. Todos os cabos e conexões elétricas devem ser isolados e bem instalados, sem improvisação inadequada e perigosa. O controle de pragas corresponde a todas as medidas necessárias para evitar a presença de insetos, roedores e pássaros no local de produção e deve ser realizado nas áreas interna e externa do local. Deve ser feita a vedação correta das portas, forros, janelas e instalação de barreiras e utilizar ralos sifonados com tampas do tipo abre e fecha. E condutores de fios, tubos e outras barreiras devem ser implementadas. Inspeções periódicas em caixas de passagem, telhados e árvores devem ser realizadas para verificar a presença de ninhos ou focos de pragas, verificando-se a necessidade de limpeza e remoção de ninhos de pássaro nos arredores da planta do processamento. É vedado o trânsito de animais nas proximidades da área do local. Paralelamente, o controle químico deve ser implementado e realizado por pessoas devidamente habilitadas, podendo ser realizado pela contratação de firma especializada devidamente registrada no órgão competente. Para a elaboração do manual próprio, deve ter o comprometimento com as normas de boas práticas de fabricação de alimentos. No manual, de caráter descritivo, é apresentado o local, os produtos, as instalações e também deve ser declaradas as suas políticas, e é um documento oficial. Nele, deverão estar descritas as operações realizadas pelo estabelecimento, incluindo, no mínimo, os requisitos higiênico-sanitários das edificações, a manutenção e a higienização das instalações, equipamentos e utensílios, o controle da água de abastecimento, o controle integrado de pragas e vetores, a capacitação profissional, o controle da higiene e a saúde dos manipuladores, o manejo dos resíduos, o controle e a garantia de qualidade do alimento preparado. Em relação à parte pessoal, é preciso que os funcionários tenham treinamento periódico e constante de prática sanitária de manipulação de alimento e higiene pessoal. É preciso que haja um supervisor para observar e inspecionar diariamente os hábitos regulares de higiene. Em relação à sanitização das mãos, é preciso que seja feita a limpeza e desinfecção. As luvas devem ser trocadas periodicamente. A sanitização de mãos e das luvas deve ser feita a cada 30 minutos com géis à base de álcool 70%. Em relação à aparência, deve ser limpa, de boa saúde, sem ferimentos expostos, cabelos aparados, presos e protegidos por toucas, evitar barba, unhas cortadas, limpas e sem esmaltes. O uso de adornos é proibido, como anéis, relógios, brincos e pulseiras, porque representam um perigo biológico e físico. Os uniformes são obrigatórios nas áreas de processamento e devem ser limpos, sem bolsos e botões, de cor branca ou clara. As toucas devem ser de tecido ou fibra de papel e é recomendado o uso de botas. As luvas são indicadas para os funcionários que possuem contato manual direto com o alimento. Devem ter um descarte periódico. São obrigatórios somente como um equipamento de proteção individual e recomendadas para os funcionários que têm contato com carne, frango, alho, cebola, pimenta e frutas, além de objetos pontiagudos ou cortantes. Agora, sobre as operações. As boas práticas de fabricação, elas se aplicam desde a recepção da matéria-prima, passando pelo processo e até o armazenamento e a expedição desse produto acabado. O primeiro passo, que é a recepção da matéria-prima, vai envolver desde as inspeções visuais até as amostragens para análise de controle de qualidade, visando sempre a liberação do descarregamento conforme o caso. Após a identificação do material, ele vai ficar aguardando a análise e ele pode ser aprovado ou rejeitado. O segundo passo é o controle de estoque da matéria-prima. Algumas matérias-primas podem necessitar de um estoque temporário. Nestes casos, devem estar claramente identificadas a data, o lote e a quantidade, e o armazenamento deve ser feito de forma que garanta a manutenção da sua qualidade. Já em relação ao processamento, cada etapa do processo vai gerar um controle e o seu respectivo registro.
Esses registros eles devem conter a identificação quanto ao lote, as variáveis de processo, que seria tempo, temperatura, acidez, concentração de ingredientes e alguns outros que possam ser importantes, e o horário da produção de cada fabricação. Paralelo a esse registro, a retenção de amostras de cada lote na fábrica e o seu armazenamento por um período um pouco superior ao da validade do produto. Isso vai ser um procedimento muito útil, porque se tiver alguma eventual reclamação dos consumidores, vai ter uma contraprova, né? Então, vai ter uma resposta de forma eficaz. Em relação à embalagem, a operação de embalagem ela deve ser completada o mais rápido possível. Assim, vai minimizar a exposição do produto a uma possível contaminação. E os produtos químicos. Os produtos alimentícios eles não devem ser armazenados no mesmo ambiente dos produtos químicos, nem de higiene, de limpeza e de perfumaria. Assim, vai evitar uma contaminação ou impregnação com odores estranhos. Bom, agora comentando um pouco de como que deve ser feita a higienização do ambiente, dos equipamentos e utensílios. As condições de higiene elas devem ser uma preocupação constante. É essencial evitar a entrada e o desenvolvimento de micro-organismos que possam contaminar aquele produto ou aquele local. Assim, deve-se estar sempre atento à limpeza e à manutenção dos equipamentos, dos utensílios e do ambiente de trabalho. O procedimento geral de higienização compreende 4 etapas basicamente, que são a pré-lavagem, a lavagem, o enxágue e a sanitização. Na pré-lavagem, nesta etapa é feita a redução de resíduos aderidos à superfície dos equipamentos. Em geral, são removidas 90% dessas sujidades. A temperatura da água ela deve estar em torno de 38 a 46 graus Celsius, porque se a temperatura estiver muito elevada, pode ocorrer a desnaturação de proteínas, o que promoverá uma aderência ainda maior dessas sujidades na superfície. A água fria, por sua vez, ela pode promover uma solidificação da gordura, o que dificultará ainda mais a sua remoção. A lavagem ela é feita pela aplicação de detergentes para a retirada das sujeiras aderidas à superfície. Para garantir uma operação correta e eficiente, é preciso ter conhecimento de todos os elementos do processo, como o tipo de resíduo a ser retirado e a qualidade da água. Em geral, são utilizados 2 tipos de detergentes: alcalinos, quando o objetivo é remover proteínas ou gorduras, e os detergentes ácidos, quando o propósito é eliminar incrustações minerais. O enxágue, ele consiste na remoção dos resíduos e também do detergente aplicado. Pode-se utilizar água morna para facilitar a retirada de resíduos de gordura. Já a sanitização, ela é feita com solução clorada ou 1 a 2 ml de hipoclorito de sódio para 1 litro de água ou 5 a 10 ml de água sanitária comercial em 1 litro de água por 15 minutos. Bom, a limpeza do ambiente. Os pisos das áreas de recepção, de processamento e de armazenamento devem ser limpos diariamente, antes e após a realização das etapas de preparação, ou mais vezes, de acordo com a necessidade, utilizando-se uma solução de água e detergente e enxaguados com uma solução clorada. Deve haver procedimentos específicos com frequência mínima diária para realizar a higienização da área de processamento, os pisos e ralos, as mesas, os utensílios e equipamentos, e semanalmente as paredes e tetos e câmeras de refrigeração, assim como de todo o ambiente do local. O lixo deve ser colocado em lixeiras com tampas e em sacos de plástico e devem ser diariamente retirados da indústria.
e obrigado pela atenção de todos.